Porque DNA é um negócio tão pequenininho que todas as nossas células do nosso corpo possuem um DNA, com exceção das vermelhas, as células vermelhas. Se você pegar um DNA, por exemplo, de uma célula, ele é todo enroladinho, você estica esse negócio, ele tem 2,10 metros de comprimento. Se você tem 1,75 m mais ou menos e pesa por volta de uns 70 quilos, você tem cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Se eu pegar 2,10 metros, multiplicar por 100 trilhões, dá para ter uma ideia de quantos metros eu tenho. Só para resumir, ficar mais fácil, pega todos os DNAs do seu corpo, liga um no outro, 2,10 metros mais 2,10 mais 2,10, conecta todo esse negócio, daria para você fazer uma linha que iria daqui até a Lua 550 mil vezes. E isso surgiu naturalmente, espontaneamente. É óbvio. Eu fico perguntando ao pessoal, é óbvio que não surgiu espontaneamente, é impossível, o negócio é muito complexo, é muito grande. Você faria pilhas e mais pilhas e mais pilhas de CD-ROM só para gravar o seu material genético ali dentro. De tão simples que ele é. Um pouquinho do DNA. São problemas sérios. Lembra da famosa perguntinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você quiser ser bem científico, você pergunta o seguinte: quem veio primeiro? Foi o DNA ou as 75 proteínas que produzem o DNA? Sabe por quê? Porque o DNA precisa de 75 proteínas para que ele venha à existência. Só que essas 75 proteínas só são produzidas pelo DNA. Quem veio primeiro, o DNA ou as proteínas? Sem dúvida foi o DNA. Porque Deus já criou o ser humano completo, as plantas completas, tudo completo. Produzindo todo o resto. Olha a questão da complexidade, o que Michael Denton, no seu livro Evolução, uma teoria em crise, ele disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto rapidamente por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. O que a evolução está propondo é nada mais, nada menos do que um milagre. Agora, em milagre, por que não crer em Deus? Por que não? Algumas coisinhas para nós pensarmos. A lei da biogênese. A lei da biogênese diz o seguinte, que vida gera vida. Isso é um fato observado. Alguém já viu não vida gerar vida? Eu falo para os meus amigos evolucionistas, eu falo para eles o seguinte: vamos fazer uma experiência científica. Pegue um tubo de ensaio esterilizado. Coloque um pouco de solo esterilizado dentro desse tubo de ensaio. Coloque um pouco de água esterilizada dentro do seu tubo de ensaio. Depois coloque um pouco de ar esterilizado dentro do tubo de ensaio. E sele o tubo de ensaio, deixa fechadinho. Dali quantos bilhões de anos vida iria aparecer dentro do tubo de ensaio? Todos eles são unânimes, falam assim, nunca, está esterilizado? Eu falei, exatamente, a Terra estava esterilizada antes da vida aparecer, como é que a vida iria aparecer? A resposta é nunca, é justamente o que você acabou de me falar. É impossível da vida aparecer, porque a Terra era estéril. Mas a gente não consegue raciocinar desse jeito. Por quê? A lei da biogênese diz que vida gera vida. Como é que a evolução explica não vida produzindo vida? Porque a evolução vai contra a lei da biogênese. Segundo a lei da termodinâmica, que é muito conhecida, que é a lei da entropia, tudo vai do organizado para o desorganizado. Vamos ser sinceros, que essa lei funciona. Quando você chegou aqui, você organizou suas coisas lá nas gavetas, nos gaveteiros, colocou tudo arrumadinho, tudo direitinho. Dá uma olhada hoje e vê como é que está a situação. Está melhor do que quando você chegou? De jeito nenhum, a menos que você seja um perfeccionista, né? Chega lá, dobra tudo direitinho, terminou de usar, chegou do jogo de futebol, pega a sua meia, dobra em 4 vezes certinho, coloca no cantinho, não, isso aqui é roupa suja ali dentro do saquinho. Que é nada, fica tudo junto ali, deixa eu ver essa meia. Essa aqui eu já usei, então põe de lado. É mais ou menos assim, é a lei da entropia.
A lei da entropia diz o seguinte, que a tendência natural, normal de todas as coisas é ir do organizado para o desorganizado, do complexo para o simples. A evolução diz que não, que normalmente as coisas vão do simples para o complexo, do desorganizado para o organizado. Como? A evolução quebra duas leis básicas a respeito da vida e da existência da vida. Mas vamos ser bem sinceros, a gente trata com uma grande variedade de seres. Você tem variedade dentro dos grupos, variedade dentro de cada grupo. Então gostaria de considerar um pouquinho a respeito dessa questão toda. Porque o criacionismo propõe que Deus criou os seres vivos completos, complexos, com toda a diversidade básica. Deus não precisou criar uma ameba que dali 10 milhões de anos a ameba iria melhorar um pouquinho mais, ia ser uma mega ameba. Não, ele já criou a ameba perfeita. Deus criou o homem perfeito. Deus deu ao homem tudo aquilo que ele precisava, ele não precisaria evoluir com o passar do tempo, ele já tinha tudo que ele precisava. Essa é a proposta. Os grupos de animais, a variedade. Existem alguns conceitos básicos que nós trabalhamos com essa variedade, essa grande variedade que a gente tem. Por exemplo, você pega os tipos de cravo que existem por aí. Dá para perceber que existe uma variação de cravos e você consegue achar um cravo que seria aquele original e houve uma variação entre eles. Você fala, mas isso daí é a ideia da evolução? Para cravos funciona. Para cravos, eu brinco com o pessoal, cravos, espinhos e espinhas e coisas desse jeito funciona. O problema maior é que isso aí funcionaria para um âmbito um pouco maior. Por exemplo, como funciona a questão da variedade? A evolução diz, um único tipo básico produziu a variedade. O criacionismo diz, de vários tipos básicos nós temos essa variedade. Seria algo mais ou menos assim. Na evolução vocês têm aqui do lado esquerdo de vocês, tem só um negocinho, A, um primeiro ser vivo, daí você tem toda a ramificação que surgiu daquele ser vivo. No caso B, você tem criação de seres, plantas, animais, cada um segundo a sua espécie. Quando você vê a parte de classificação, isso é um negócio que às vezes até desanima. O povo da biologia adora esses negócios aqui, né? Então deixa tudo por conta deles, porque o negócio é assim, tem o reino animal, tem o reino vegetal. Dentro do reino animal tem a divisão, tem o filo, tem o classe, ordem, família, gênero e lá embaixo tem espécie. Todos esses negócios vocês adoram decorar. A proposta criacionista é um pouco diferente. Só o exemplo dentro do nosso caso. Você tem o seu querido urso, nosso ursinho das cavernas aqui, o urso Spelaus. Você tem o reino animal, divisão, Eumatozoa, o filo, cordato, e a coisa vai até chegar lá embaixo, que é o Spelaus, que é a espécie do urso, tá? Já imaginou cada vez que você olhasse um animalzinho, você tivesse que recitar a lista inteirinha do peça? A proposta criacionista, que é diferente da evolucionista, porque a evolucionista é a taxonomia, a criacionista é a baraminologia. Essa foi uma proposta feita há 120 anos atrás. Essa proposta foi feita de que a classificação teria que ser realizada baseado na questão genética. Naquela época, sabia-se muito pouco a respeito de material genético. Mendel estava justamente começando a desenvolver os seus trabalhos na área de genética. Sabe o que aconteceu? O pessoal deu risada e falou, mas olha, todos os seres vivos vieram de um único, é lógico que todos eles estarão interligados. 120 anos depois, o pessoal está considerando utilizar a baraminologia, porque eles não estão interligados. Porque essa é uma proposta muito melhor. Por exemplo, na baraminologia você teria algo parecido com isso. Você tem seres humanos, você tem a questão dos cães, a questão dos elefantes, áreas específicas, ramificações específicas. Alguns exemplos a gente consegue ver que a coisa fica meio parecida. Por exemplo, se você cruzar um cavalo com uma zebra, não dá zebra, dá um zebroide. Ou seja, é um animal que é estéril. Dentro do contexto de estudo da baraminologia, tudo isso aí faria parte de um único baramin. Cavalo, a zebra, o zebroide. Muito mais fácil de classificar assim do que você ficar classificando o cavalo, a zebra e tudo mais. Tudo isso é um único baramin. É uma espécie, é um grupo.
Existem alguns casos que você percebe que existe um interrelacionamento. Por exemplo, no caso dos ursos. Você pega o urso negro, o urso marrom, o urso pardo, o urso polar, o panda gigante, tudo isso aí. Isso faz parte de uma única família. Dentro do criacionismo, isso daí seria apenas um Baramim. Todo esse povo está ali dentro. Muito mais fácil do que ficar classificando toda essa montoeirada de outras coisas aí. Dentro desse conceito, por que seria mais fácil? O meu amiguinho predileto, o ornitorrinco. Que animalzinho simpático. Ele tem pelos, ele tem bico, ele é mamífero e ele bota ovos. Passou que maravilha? Ele tem membrana entre os dedos, parece pato, parece também uma ranzinha. Ele tem um único orifício embaixo da cauda dele para todas as funções. Ele come insetos, come peixes e minhocas, esse tipo de coisa. Ele consegue detectar corrente alternada e corrente contínua na água. E o macho possui uma esporazinha que tem um veneno tão bom quanto as melhores cobras que tem por aí.